Pessoal, boa tarde. Bom, nós terminamos aí a primeira fase desse semestre, já fizemos a prova 1, que tratava do tema jurisdição. Então, chegou a hora da gente passar uma régua nesse tema e entrar no nosso próximo tema, que é o direito de ação, sobre a ação propriamente dita. Mas antes da gente passar essa reguinha, vale a pena a gente recordar algumas coisas referentes à jurisdição, né? A jurisdição é o poder que o judiciário tem de solucionar conflitos, estabelecendo quem tem razão. Isso de forma inerte. Então, vale a pena a gente lembrar aqui do princípio da inércia, ou seja, o Estado, por intermédio do juiz, ele só vai manifestar, ele só vai tomar um determinado provimento se ele vier a ser provocado. Se ele não for ser provocado, ele não vai atuar por si só, ele não vai agir de ofício. Então, como regra geral do Código de Processo Civil, existe o princípio da inércia, no qual o juízo ele só vai existir se houver provocação. É evidente que existem exceções e a gente viu um pouco sobre essas exceções em sala, porque são exceções que vocês vão ver ao longo de todo o curso, mas para poder ilustrar, existe a exceção, por exemplo, da abertura e cumprimento de testamento público, ou seja, quando o juiz ele toma conhecimento de que alguém veio a óbito e de que existe um testamento público, um testamento feito pelo tabelião de notas lá no cartório. Nesse caso, ele não precisa guardar a provocação de ninguém, ele pode atuar de ofício, mas entenda, isso é uma exceção que o Código de Processo Civil nos traz, assim como outras também. A regra geral é que ele precisa ser provocado para que ele dê uma resposta, e essa resposta é chamada de provimento ou tutela jurisdicional. É uma proteção do Estado para aquela pessoa que provocou a jurisdição. Acontece que para eu provocar essa jurisdição, que está lá inerte, está quietinha, eu preciso de um instrumento. E esse instrumento de provocação é a ação. Então, é com a ação que a máquina judiciária ela vai ser devidamente movimentada, formando um processo e estabelecendo uma relação jurídica, que normalmente será formada por 3 personagens, que é o juiz, o autor e o réu. Evidentemente, pessoal, que a depender do procedimento adotado, esses personagens eles vão atuar de forma diferenciada no processo. Hoje, no Código de Processo Civil, nós temos 2 tipos de procedimento: o procedimento comum e o procedimento especial. A depender do procedimento que ele vai atuar, isso vai acontecer de forma diferente em cada caso. Então, vocês terão procedimento comum já a partir do ano que vem e vão ter procedimentos especiais lá no 9º e 10º períodos. E aí vocês vão entender um pouco mais isso que eu estou dizendo. Mas como regra geral, a ação, ela deixa existir a partir desse momento, a partir da distribuição, a existência de 3 pessoas, de 3 personagens, que nada mais são do que o juiz, o autor e o réu. Vale a pena ainda lembrar, pessoal, que este direito de ação, ela é uma faculdade àquela pessoa que está se sentindo insatisfeita ou prejudicada em uma determinada relação jurídica. Por que uma faculdade? Porque ela pode optar por não distribuir essa ação, né? Ela pode achar, por exemplo, que ela prefere renunciar àquele direito e ficar com aquela insatisfação do que provocar o Poder Judiciário para isso. Então, é uma faculdade, ok? Então, como regra geral, o juízo não vai atuar de ofício, ele não vai tomar nenhuma providência, não vai dar nenhuma tutela jurisdicional sem que ele seja provocado, sendo que caberá ao prejudicado, aquele que se sinta prejudicado, optar se vai exercer o seu direito de ação ou não. Se ele não exercer, então o juízo permanece inerte e aí nada acontece. E se ele optar por distribuir a ação, aí passará então a existir todo o processo e toda a relação processual que vocês verão ao longo do curso de vocês, ok? Bom, pessoal, a ação ela tem uma natureza,
uma natureza jurídica, né? Ela é um instituto de direito subjetivo público e isso se justifica pelo fato de que é subjetivo porque o interessado ou prejudicado ele pode escolher ajuizar a ação ou não, propor aforar a demanda ou não, então é subjetivo dele e é público porque a partir do momento que eu distribuo o processo, a máquina estatal, a máquina judiciária, ela passa a funcionar. E agora haverá a presença do Estado por intermédio do juiz. Então haverá aí o princípio da substitutividade, onde o Estado, onde as pessoas, né, os litigantes, eles transferem ao Estado o poder de decidir sobre aquele determinado conflito, sobre aquela determinada lide. Então, aqui a gente consegue encontrar esse princípio da substitutividade. Então, nós temos uma natureza na ação e essa natureza é de direito subjetivo público. Por quê? Primeiro, eu tenho essa faculdade e segundo, eu passo a dar ao Estado o poder de decidir esses conflitos que eu estou ali querendo a pretensão jurisdicional, o provimento jurisdicional, ok? Só que para que exista a ação, e aqui a gente entra no ponto importante da nossa aula de hoje, eu tenho que verificar se existem condições da ação. Se as condições da ação elas estão presentes, a gente vai ver quais são logo mais. O que vale a pena a gente entender neste momento é que as condições da ação elas são matérias de ordem pública. E por serem matérias de ordem pública, caso o juiz verifique que não existe alguma das condições da ação, ele pode extinguir o processo sem resolução do mérito, ou seja, sem dar aquela tutela que eu estou requerendo ao Estado. Ele vai extinguir o processo sem resolver o mérito da questão, sem resolver o problema, porque está faltando uma das condições, tá? A única vez que isso não vai acontecer, essa questão de extinção do processo sem resolução do mérito, é no caso de recurso especial, cuja competência é do STJ, e no recurso extraordinário, cuja competência é do STF. Mas isso se justifica porque ali existe matérias de pré-questionamento. Eu estou vinculada a matérias que foram anteriormente questionadas em recursos anteriores, por exemplo. Então, existe uma matéria de pré-questionamento. Pessoal, é só para poder ilustrar que existe exceção, tá? Porque vocês terão sobre recurso especial e recurso extraordinário com o professor competente dessa matéria, mas é só para vocês entenderem que existe exceção a essa questão da extinção do processo sem resolução do mérito. Mas a regra geral é não enxergando o juiz não enxergando o juiz todas as condições da ação, ele vai poder extinguir o processo sem resolução do mérito. E isso pode acontecer em primeira e em segunda instância, tá bom? Lembrem-se só dessas duas exceçõezinhas que estão lá no STJ e no STF, só para poder ilustrar. Eu sempre gosto de trazer a regra e trazer também alguma exceção para que você possa ver que as coisas não acontecem de forma tão branda assim, tão simples assim, tá? Mas vocês estão no início e vocês passarão a ver essas exceções ao longo do curso. Muito bem. Essas condições da ação, elas são cumulativas, ou seja, todas elas devem estar presentes. Hoje nós temos duas condições da ação e as duas têm que estar presentes. Se faltar uma, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. A sua ação não prosseguirá, ela não restará frutífera. Então, eu tenho que ter as duas. E essas duas são, número 1, legitimidade ad causam e número 2, interesse de agir. Então, eu tenho que ter essas duas coisinhas para que exista a ação e para que a ação não seja extinta sem resolução do mérito. Então, a primeira que a gente vai falar agora é essa primeira condição chamada de legitimidade ad causam. E essa legitimidade está lá no artigo 18 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 18 do Código de Processo Civil, é informado para nós que não é possível pleitear um direito alheio em nome
próprio. Então, eu não posso entrar com um processo no meu nome pleiteando um direito que seja de terceiro. Imaginem a seguinte situação. O meu pai, ele é credor do valor de 10 mil reais, tá? Alguém está devendo ele, emitiu um cheque. Esse cheque está sem fundo e esse cheque ainda está com prazo prescricional em vigor, que são de 6 meses. Então, nasce para o meu pai a possibilidade de ajuizar uma ação de execução a fim de receber esses 10 mil reais. Então, quem será o autor da ação? O meu pai. E quem será o réu? O devedor. Ele vai estar pleiteando um direito dele em nome próprio. Então, não é possível que eu, Priscila, fale para ele: pai, não precisa entrar com a ação, não. Dá o cheque para mim aqui, sem endosso, sem nada, tá? Que vocês vão aprender mais para frente com a professora de Direito Empresarial ou o professor de Direito Empresarial. E eu pego esse cheque e eu executo no lugar dele. É possível fazer isso? Não, porque eu estaria atuando em nome próprio, nome Priscila versus devedor, requerendo um direito que não me pertence, um direito que é do meu pai. Então, não é possível, em regras gerais. Isso é chamado de legitimidade ordinária, que é a legitimidade comum, que está lá no artigo 18 do Código de Processo Civil. Ou seja, eu só vou poder atuar em juízo se eu requerer algo que seja de direito meu e em nome próprio. E isso, pessoal, se justifica por um motivo. Seria muito estranho que as pessoas pudessem ajuizar ações em nome próprio, pleiteando direitos que não lhe pertencem, direitos de outras pessoas. Então, isso não faz sentido algum. Então, por isso, o CPC traz essa regra geral. Então, em regra, as pessoas só podem ir em juízo na condição de parte legítima, pleiteando um direito próprio. Mas é evidente que nós temos exceções, como em tudo no direito. E essa exceção é chamada de legitimidade extraordinária, que também é conhecida como substituição processual. São sinônimos, tá? A legitimidade extraordinária é a mesma coisa que substituição processual, mas ela só vai existir se tiver lei que autorize, se o ordenamento jurídico autorizar essa substituição processual. Ou seja, a possibilidade de eu, Priscila, atuar em nome próprio, pleiteando direito que não seja meu, direito de terceiros, direito alheio, que é a exceção, porque em regra geral isso não pode. Mas caso o ordenamento permita, aí eu posso. A gente tem um caso clássico, que é o caso do Código Civil, do artigo 1314, tá? Esses artigos, eles falam, esses artigos próximos ao 1314, sobre o condomínio. E o 1314 fala da possibilidade que o condômino tem de ajuizar uma ação reivindicatória ou uma ação possessória sozinho, sem os outros condôminos. Isso é um caso de legitimidade extraordinária e substituição processual. Lá nesse artigo fala o que é condomínio, que cada condômino tem a sua fração ideal, mas que, em se tratando de ação reivindicatória ou ação possessória, é possível que o condômino sozinho ajuize essa ação. Ou seja, o condômino não vai precisar dos outros condôminos para poder ajuizar. E ele vai estar defendendo um direito que é dele e um direito que também é dos outros condôminos, que trata sobre o direito de posse, que vocês vão ver no ano que vem, tá? Vocês vão ver essa distinção de propriedade, posse, esse tipo de ação. Mas é possível, tá bom? Então, imaginem, hoje eu estou aqui no escritório, é um prédio, é um condomínio, no qual cada condômino tem a sua fração ideal. Então, eu posso sozinha, Priscila, ajuizar uma ação possessória, caso eu veja que está havendo algo relacionado que possa ser ajuizada a essa ação possessória, e eu faço essa ação, distribuo essa ação sozinha. Haverá legitimidade ad causa? Haverá. Haverá condição da ação nesse sentido? Haverá, porque a lei permite que eu atue sozinho. É claro, pessoal, que se os outros condôminos depois quiserem entrar nessa ação que eu distribuí, eles podem. E eles vão entrar na qualidade de assistente litisconsorcial.
Assistente litisconsorcial é uma matéria do 4º período que nós vamos ver no momento oportuno, mas é possível? É possível que ele atue também junto no processo comigo, os demais condôminos, mesmo que seja depois, tá? E a segunda e última condição da ação, porque nós só temos duas, é o interesse de agir. E o interesse de agir está lá no artigo 17 do Código de Processo Civil. Então, eu tenho que ter a legitimidade mais o interesse de agir. E esse interesse de agir deve obedecer um binômio, que é o binômio da necessidade e da adequação. A pretensão, ela só vai ser alcançada por meio do aforamento de uma demanda que seja pertinente. Se eu propor uma demanda que não seja pertinente, ela vai ser inútil. Então, eu preciso de uma demanda que seja pertinente, ok? Então, vamos ver aqui duas hipóteses em que haverá um interesse de agir. Ou que não haverá um interesse de agir, melhor dizendo. É possível que nós tenhamos uma dívida, só que essa dívida ainda não venceu, tá? Então, não é possível eu ajuizar uma ação de cobrança de uma dívida que ainda não venceu. Exemplo, eu tenho 10 mil para receber, tá? Hoje é dia 31 de março, dia 31 de março. Ela vai vencer no dia 5 de abril. Ela ainda não venceu. Há ainda prazo para pagamento espontâneo. Então, é possível eu ajuizar uma ação de cobrança pleiteando esse valor? Não, está ausente o requisito, a condição, melhor dizendo, interesse de agir, porque a dívida ainda não existe de fato. É evidente que, chegando no dia 5, o pagamento não sendo feito no último dia, aí abre-se a possibilidade de distribuição dessa ação. Haverá um interesse de agir. Então, antes disso, não haverá. Eu serei carecedora nesse sentido, carecedora da ação, tá bom? Mas, além dessa situação, eu também tenho que perceber que eu preciso ter uma demanda adequada para a minha pretensão. Porque se eu escolher a ação inadequada, essa ação ela será inútil, ela será desnecessária e aí também vai faltar o interesse de agir. Imaginem nessa nossa cobrança, a dívida existiu, o prazo venceu, a pessoa não pagou. Então, eu posso ajuizar a ação de cobrança, me nasce esse interesse de agir. Entretanto, eu escolho a ação errada. Ao invés de escolher a ação de cobrança, eu escolho uma ação de divórcio. É possível isso? Não é possível. Então, aqui eu serei carecedora do interesse de agir mais uma vez, porque a ação escolhida é a ação errada. É uma ação que se tornou inútil, tá? Então, eu preciso de uma ação adequada para que eu tenha a tutela jurisdicional. Além disso, para a gente poder terminar esse assunto, pessoal, em relação à condição da ação, é possível que não exista um interesse de agir de forma superveniente. Ou seja, quando eu distribuí o meu processo, quando eu distribuí a minha ação de cobrança, existia o interesse, a dívida existia, realmente venceu e não foi paga no prazo avançado. Só que 3 dias depois a pessoa pagou. E agora? Não tem mais interesse, porque a pessoa pagou. Então, o processo será extinto, tá bom? Então, é possível que exista uma ausência dessa condição de interesse de agir após a propositura da demanda, após a propositura da ação. Quando eu distribuí, tinha condição, ela estava presente, só que passou um tempo e ela não estava presente mais. Então, o processo será extinto sem resolução do mérito. E eu coloquei no material de vocês um outro exemplo, mas é um exemplo bem elaborado, para que vocês possam ter mais um exemplo sobre essa questão superveniente, essa questão de ausência de interesse de agir que acontece depois do processo já ter sido distribuído, e tá lá ilustradinho para vocês. Então, a ação, pessoal, ela vai existir. A finalidade do nosso vídeo de hoje é entender que a ação ela só vai existir se tiverem presentes as duas condições: legitimidade de causa mais interesse de agir. Se faltar uma, não vai existir ação. O seu processo será extinto sem resolução do mérito. Pessoal, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no vídeo embaixo que eu respondo para vocês, mas se não se sentir à vontade, pode me mandar lá também no Instagram que eu respondo para você. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre ação, mas não mais sobre as suas condições.
Então, um grande beijo e bons estudos!